irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, históricos, teológicos, para que a sua aula seja dinâmica, clara, objetiva e que seu aluno saia satisfeito com a aula e aprendido ou com a aprendizagem que você passou. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida neste trimestre de 2018, como também nos demais. Agradeço aos inscritos no canal, os que estão comentando, trazendo comentários, trazendo ideias, dizendo que foram bem nas suas aulas, que o subsídio ajudou eles para que pudesse dar uma aula alegre, uma aula muito boa, uma aula eficaz. Isto é bom, isso é proveitoso e este é o objetivo do nosso canal, que você se sinta abençoado com o subsídio das informações para que a sua aula flua normalmente na vida dos alunos e que eles possam pôr em prática aquilo que aprender. Muito bem, então, hoje é a lição de número 6 de maio de 2018, ela falará sobre ética cristã e suicídio, um tema aparentemente polêmico, mas necessário. Ouvi alguém dizer, para que falar de suicídio? Poderíamos falar de um comentário bíblico, escolher um livro da Bíblia e comentar, mas por que suicídio? Você vai ver nesta lição que a necessidade de esclarecer esses pontos é fenomenal, necessária nos dias atuais. Precisamos debater. A igreja cristã precisa falar sobre o sistema, o perigo, o risco, e como também os sintomas e até mesmo as questões morais, questões éticas, a partir da Bíblia, como que a Bíblia apresenta o suicida, como que ela trata o suicida. Então vejam comigo, o suicídio ele é proveniente do desespero, é proveniente da angústia, da solidão, né, que é a dor de viver. O indivíduo tem uma dor de viver, então viver dói, viver custa para essas pessoas quando estão no desespero, quando estão na angústia, quando estão na solidão. Então eles vêm e tiram, atentam sobre a sua própria vida. Vamos trazer uma perspectiva histórica. Tanto no judaísmo quanto no islamismo ou no catolicismo, o suicídio é tratado, lógico que negativamente. No judaísmo, por exemplo, eles interpretam o suicídio como estar fora de si. A pessoa está fora, não está no seu normal, uma pessoa que atenta sobre a sua própria vida. Ele está passado e no judaísmo é um pecado irrecomendado. Há até indulgências. Qual que era alguma das indulgências? Vou trazer algumas perspectivas aqui. Por exemplo, o suicida, quando ele atentava sobre a sua própria vida e tirava a sua vida, ele não poderia ser enterrado nos hospitais das pessoas comuns, mas não poderia ser enterrado num cemitério, num cemitério de pessoas comuns, mas eles deveriam ser enterrados em cemitérios de pessoas suicidas. Era um cemitério separado, porque era um atentado contra a vida, e a partir disso ele não era digno de estar com os demais que morriam da morte natural. Observe a seriedade com que eles levavam o suicídio. Não era recomendado, não era incentivado, as pessoas não deveriam levar isso como normal, e os que faziam isso, eles tinham, está passado, está fora de si, não é algo normal, porque todo cidadão ele quer viver, a lei da sobrevivência é natural. O indivíduo ele vai bater de frente com o carro, ele não vai bater o seu lado, vai bater tirar o carro para bater o mínimo que ele possa fazer para se sair com vida. Quando olhamos para o islamismo, os textos antigos, alguns textos antigos que tive acesso do islamismo, eles são contrários ao suicídio. Totalmente contrário. O que a perspectiva do homem-bomba, eles tentam achar base no Corão, o homem-bomba, dizendo que o paraíso tem isso, etc. Mas os textos antigos, antes da projeção em massa do homem-bomba ser hoje um fenômeno, antes disso, eles achavam que os suicídios são contrários aos ditames antigos do Corão. Isso é bom vocês prestarem atenção, porque antigamente o Islã via o suicídio como algo anormal e não recomendado para a sociedade em si. Mas assim como no cristianismo são divididos, o islamismo também é dividido, né? Os xiitas, os sunitas, entre outros. E esses homens-bomba, que são grupos terroristas, acham a sua interpretação no Corão de uma forma que os demais desconhecem. A demais população do Islã desconhece esse tipo, mas os homens-bomba, que são grupos terroristas, tentam achar textos para que possam
agregar ao seu atentado contra a sua própria vida em destruição de massa. Assim como os homossexuais tentam achar base para a sua prática na própria Bíblia. Da mesma forma são os homens bombas. No catolicismo, o suicida iria para o purgatório. Cometeu esse ato contra a sua própria vida, ele não vai direto para o paraíso ou para o céu, mas vai para o purgatório. Qual que é a ideia do purgatório? A ideia de purificação. Precisa purificar esse pecado que ele cometeu sobre a sua própria vida. E as famílias dos suicidas deveriam rezar, deveriam pagar muito dinheiro pelas missas, para que o suicida que estivesse no purgatório pudesse ser liberto com os pecados perdoados. Era assim que o catolicismo tratava as questões do suicida. Em Eclesiastes está escrito que há tempo para tudo, tempo para nascer, tempo para morrer. Então o tempo de morrer provavelmente é o tempo natural que deu 80, 90 anos, que passa disso, cansaço e enfado. Então tem um tempo de morrer. E as pessoas atentando sobre a sua própria vida, morrem jovens, morrem adolescentes, lógico que estão morrendo fora do tempo. E a Bíblia diz assim: não seja demasiadamente ímpio para não morrer fora do tempo. Não tem essa conversa de morreu com 17 anos porque chegou a hora, era a hora dele. Não, senhores. As pessoas morrem de overdose, morrem alcoólatra, morrem em acidentes, tiram sua própria vida, morrem em trocas de tiro, porque morrem fora do tempo. Então a Bíblia está dizendo: não seja demasiadamente ímpio para não morrer fora do tempo. Agora, deixe-me trazer uma perspectiva histórica, porque o canal tem esse objetivo de trazer dados históricos, dados sociológicos, dados, informações, para que o professor agregue esses subsídios na sua aula e ela fica enriquecedora. O sociólogo francês Émile Durkheim, ele escreveu o livro O Suicídio, isso em 1897. Então ele fez uma pesquisa no momento em que os suicídios estavam aumentando cada vez mais na população. Então ele teve esta preocupação e começou a fazer uma pesquisa. Há alunos que eu estou orientando que estão pesquisando sobre o suicídio. Eles têm dito que não acharam muita matéria, e um deles eu chamei particular e disse: olha, o suicídio tem aumentado gradativamente, os sociólogos estão falando sobre suicídio, os psicólogos também, a sociedade de uma forma geral está tratando, então tem muito material. O que falta é você ter acesso ao material. E é isto que está acontecendo. Os suicídios aumentam cada vez mais. Nós temos, inclusive, agora discussões dentro do contexto cristão, porque o suicídio não está acontecendo mais só lá fora, com a impiedade, com as pessoas que estão fora da sociedade cristã. O suicídio está acontecendo aqui, nas nossas vistas, com os jovens cristãos, com adolescentes cristãos, com ministros tirando a sua própria vida. Então, sim, uma necessidade a discussão do tema. Por isso que a lição vem em uma hora muito boa, viu, professor e professora, obreiros e obreiras, e ouvinte que está aí, o telespectador que está assistindo o vídeo. Vejam só, é necessário falarmos sobre suicídio, porque ele está agora galgando espaço dentro da comunidade cristã. Então o sociólogo francês Émile Durkheim, estudando a sociedade, ele foi o primeiro a dizer que o suicídio vem de fatores sociais e não individuais. Isso não parte do indivíduo, mas de uma sociedade em conjunto que influencia na vida de um indivíduo. Então ele distingue três tipos de suicídio. Primeiro, que ele chama o suicídio anômico. O que é o suicídio anômico? A anomia social se caracteriza no quê? A ausência de regras, seja o caos, seja a crise, né? Quando fala da crise, pode ser crise econômica. A crise econômica de 29, com a quebra da bolsa, ela trouxe muito suicídio. Muitas pessoas se mataram porque perderam bens com a crise, ficaram isolados socialmente, perderam poderes aquisitivos. Então a crise econômica, ela causa o quê? Causa desemprego, ela causa perca do poder aquisitivo. E muitas pessoas não aguentam esta pressão, dão um tiro na cabeça. A crise econômica, ela gera exatamente isso. Então isso é chamado de suicídio anômico. É a pressão que vem da sociedade por alguns fatores, sejam ele econômico ou não. E tem o suicídio altruísta, segundo Émile Durkheim, que é as causas políticas que trazem isso, né? A causa religiosa também, a causa política também. No caso da causa religiosa, são os homens bombas, que atentam sobre a sua própria vida por uma causa que eles julgam ser a causa correta.
né, defendendo uma parte da religiosidade, atentam contra a vida de outros. Então esse é chamado de suicídio altruísta. Ou a causa política, alguém não aguenta a pressão política e dá tiro na cabeça. Um dos exemplos é Getúlio Vargas, por causa da pressão da política que ele vivia, deu tiro na cabeça. Alguns dizem também que Adolf Hitler, por causa da perspectiva política e da comunidade que ele havia planejado, não deu certo o plano, ele tirou a própria vida. Então nós vemos isso conforme Emile Durkheim coloca, ou nomeia, né, que é o suicídio altruísta. Mas também tem o suicídio egoísta, que é o terceiro que ele elenca no seu livro, O Suicídio. Como que funciona o suicídio egoísta? Ele diz que a modernidade, ela traz as pessoas, fazem com que as pessoas se sintam excluídas da modernidade, fazem com que se sintam separados, ou o fim de um relacionamento, ou não passou em um concurso, nota ruim no caso do japonês, tem uma nota média que todo jovem quer atingir, é 10. 10. E quando eles não alcançam, tiram 9,5, e para eles é o fim do mundo, não está no nível mais alto. Então, muitos jovens têm atentado sobre a sua própria vida porque não foram bem nos estudos, né? Os casais divorciados não aguentam a pressão da separação, tiram a própria vida. O suicídio dessa forma, com a tecnologia, se sentem excluídos dos grupos de informações, grupos sociais, se sentem excluídos. Então, a partir daí, eles atentam contra a sua própria vida. Então, esse é o suicídio egoísta, conforme coloca Emile Durkheim. Mas antes de falar sobre outras causas, nós vamos falar sobre os sintomas do suicídio. Algumas pessoas nós precisamos observar os sintomas das pessoas, inclusive os jovens, adolescentes, ou qualquer ser cristão que está em nossa volta, nós precisamos atentar para estes sintomas. Primeiro ponto, quando a pessoa começa a dizer, eu quero sumir, eu quero morrer, quero desaparecer, é um dos sintomas de suicídio. Precisamos tomar muito cuidado. E as pessoas ignorantes é que não conhecem esse sintoma. Ignorância significa falta de conhecimento. Então as pessoas ignorantes, quando alguém começa com esse sintoma, dizendo, eu quero sumir, quero morrer, quero desaparecer, eles dão risada e dizem, então desaparece, então vaza, na linguagem dos adolescentes. Olha, isso não é bom. Nós precisamos ouvir com atenção e detectar isso aí é algo perigoso e ajudar as pessoas, porque é um sintoma grave. Ou muitas vezes mudanças drásticas, mudanças bruscas, a perca de um emprego, o indivíduo está indo muito bem no emprego, tem seu salário, tem um padrão de vida, perde o emprego. Essas mudanças também são sintomas. A perca de um ente querido, perder um pai, perder uma mãe, aí vem a depressão, também leva ao suicídio. Essas percas, essas mudanças de rotina, mudanças de emprego, mudança de cidade, elas causam também que as pessoas venham a suicidar-se. O terceiro ponto, os sintomas do suicídio são drogas e depressão. Lógico que as drogas são substâncias psicoativas, trazem alucinações, uma falta, uma dependência, e mais da metade dos suicídios é em detrimento das drogas, são provenientes das drogas. Agora, nem sempre a depressão ela vai trazer um suicídio na vida das pessoas. Apenas 15% das pessoas que são depressivas que tiram a sua própria vida. Não são um número muito alto, mas mesmo assim, as pessoas que estão com depressão precisam ser olhadas de uma perspectiva diferente. Então veja, quando alguém estiver depressivo, meu irmão, se ele está isolado, se ele não quer sair, não sente ânimo para ir no mercado, numa farmácia, no shopping, num passeio, até mesmo na igreja, quer ficar em casa, isolado, no quarto, sem conversar, ouvindo música triste, vendo filmes tristes, vestindo roupas que não condizem com o seu ideal, não quer se arrumar, tomar banho, uma série de fatores. Cuidado, porque pode ser um sintoma da depressão, e a depressão pode levar ao suicídio, como tem levado 15% das pessoas depressivas. O quarto ponto são os jovens e adolescentes. A depressão está no meio dos adolescentes, a depressão está no meio da juventude. A depressão atinge adolescentes quando eles, com a velocidade da informação. Hoje nós estamos vivendo a velocidade, tudo é a velocidade. São os fast food, comida rápida. Hoje em dia as pessoas já não têm mais prazer das comidas. O fast food, micro-ondas, 2 minutos a comida está pronta. 2 minutos o mole está duro, o cozido, etc. Então, as coisas rápidas,
Nós não temos paciência mais com nada. O nosso estresse não é mais nem estresse, né? É o staff, agora não é mais o staff, é a ansiedade. As pessoas vivem ansiosas. No sinal, o sinal, 5 segundos fechado ali, nós já estamos desesperados, que hora que vai abrir. E quando o indivíduo da frente demora 1 segundo para partir, depois que o sinal abre, nós buzinamos, né? Buzinamos porque não temos mais paciência, vivemos nessa correria, na ansiedade. Idem para as eras digitais, não temos mais tempo de ficar vendo a ampulheta de um computador, de um celular, correndo enquanto carrega. Não, tem que ser coisa rápida. Bateu, clicou, já abriu, bateu, clicou, já abriu. A velocidade da informação. Assim também, nas questões, nós não temos mais tempo para livros volumosos. Não que livros volumosos sejam os melhores, né? Mas sim os livros de bolso, que é coisa rápida, você lê rápido. Não que os livros de bolso também não tenham sua qualidade, não é isso que estou dizendo, estou falando nessa perspectiva, nesse âmbito da informação. Então isso tem causado ansiedade, a velocidade, é o trânsito, é a falta de tempo. Precisamos agora de 48 horas por dia, não é mais 24, porque é pouco para tantas atividades que desenvolvemos, ou tantas informações que estão surgindo. Então isso tem levado jovens e adolescentes que não comportam tanta informação, tanta situação, e eles vivem a cidade e têm tirado a sua vida. Então adolescentes, quando estão trancados no quarto, sem vontade de sair, sem vontade de agrupar, cuidado, vamos ver que os adolescentes têm uma vida ativa, de amizade, de saída, de brincadeira, de alegria, de ouvir música, de entrar na internet. Quando isso é excluído da vida dele, muito cuidado com os sintomas para o suicida. A quinta tentativa são recorrentes, né? São a recorrência, quer dizer, para cada um suicídio que aconteceu, houve 10 a 15 tentativas, né? Houveram, quando um suicídio aconteceu, quando você vê alguém que suicidou, pense, 10 a 15 pessoas tentaram também o suicídio. Isso é uma situação grave que precisamos analisar. O sexto sintoma que eu quero elencar aqui é a alegria repentina. De repente o indivíduo está na depressão, está para baixo, está trancado, está sem vontade e é uma mudança brusca. Ele passa da depressão para a alegria, da tristeza para o gozo, para as atividades, ele se desperta, ele está tramando alguma coisa. Ele já resolveu a sua vida, então ele está tramando alguma coisa. Quer despedir de alguém, quer sair para atentar sobre a sua própria vida. Então, muito cuidado com esses sintomas. Os professores, os pais, os amigos, os líderes de uma forma geral precisam dessas informações para estar atentos sobre o suicídio. Agora, algumas estatísticas para enriquecer a aula sua, professor e professora. Todos os dias, 30 brasileiros se suicidam. Todos os dias, morrem por dia. A norma da estatística do suicídio por ano, se colocado assim no tempo crono, 30 brasileiros por dia se suicidam. É uma taxa maior que as vítimas de AIDS. A AIDS não mata tanto quanto alguém tira a sua própria vida. E se for levar a estatística por menores ainda, a cada 40 segundos há um suicídio no mundo. Para cada suicídio, a cada segundo um suicídio. E para cada suicídio houveram 25 tentativas. Então, estima-se a dizer que a cada 1 segundo uma tentativa. Agora que eu estou falando 1 segundo, alguém tentou suicídio. 1 segundo, se for levar na normalidade, dentro do padrão do crono suicídio, essa é a estatística. Então, é grave ou não é? É de se pensar ou não é sobre o suicídio? Precisamos debater sobre isso ou não? O que leva as pessoas a se suicidarem, né? Já falamos algumas questões sociais que Emma Durkheim colocou aqui. Agora, a pergunta é, como ajudar essas vítimas? Como ajudar essas pessoas? Vejam só, os alarmes verbais, quando acontece, como eu disse, que são sintomas, eu quero morrer, ninguém liga, ninguém me vê, ninguém não me enxerga, não fazer nada é um problema. Nós não devemos fazer piadinha, como eu vi alguém que tentou suicídio, fiquei sabendo de alguém conhecido que tentou suicídio e tentou se enforcar na própria cama, amarrou algo no pescoço e tentou suicídio na própria cama. E alguém disse, não queria morrer não, se quisesse morrer tinha entrado debaixo de uma carreta, tomado um veneno. Não, isso não ajuda em nada, não agrega em nada. Se a pessoa tentou tirar a própria vida, não seja, mesmo que seja de uma forma mínima, que não tenha um risco grande, mas o simples fato da tentativa é algo muito grave. Então nós precisamos se importar sim, conversar com a pessoa, por que fizestes isto? Qual o objetivo? Se colocar no lugar da pessoa, conversar para saber os sintomas, para tentar ajudar. Este é o papel da sociedade, é ajudar as pessoas. Então nós precisamos de uma empatia,
que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, nos casos como abusos sexuais, que alguém se tenta tirar a própria vida. Abusos sexuais é um caso muito grave. Colocar no lugar da pessoa, dizer que existem soluções, que pode ser reversível o quadro dos traumas de um abuso sexuais, que Cristo pode reverter esse quadro, que há cura na alma, cura dos sintomas, cura da angústia, cura dos problemas, cura de tudo isso. A Bíblia pode trazer esses traumas, levar abaixo, deixar a pessoa intacta, com os sentimentos muito bem aproveitados dentro da palavra de Deus. Por que não ajudar, meu irmão? Se Cristo ele é o médico da alma, se Ele cura a alma, renova a alma das pessoas, transforma a alma, por que não vamos também nós levar ajudas para quem ajuda, para quem está nas dificuldades, não é? Outro ponto é os comportamentos depressivos. Saber como que acontece o comportamento depressivo. O cérebro, meu irmão, é a forma de pensar, e essa forma de pensar do cérebro, ela sofre alterações na depressão. Alguém que está depressivo, ele não pensa da mesma forma que uma pessoa sadia sem a depressão pensa. Ele pensa de uma forma diferente. Inclusive, ele é levado a valorizar as coisas negativas. Ele vai ver a morte como algo bom, a morte como uma solução para os seus problemas. Ele não vai ver as coisas positivas, as coisas de qualidade, as coisas de valores como algo que vai ser vantajosos para ele, que vai trazer-lhe a sua atenção. Não, senhores. Alguém na depressão vai valorizar tudo que é negativo. Tudo que é negativo é interessante para ele. Então, mudar esse quadro, levar ele para pensar nas coisas boas. Por isso que o apóstolo Paulo está falando para pensar nas coisas que é do alto. Quando alguém reunir, tem salmos, tem hinos, tem coisas boas para se pensar, coisas boas para falar, porque isso aí envolve a alma. A alma precisa de algo bom, o espírito busca algo vantajoso, algo bom, e não as coisas negativas, as coisas pessimistas. Não, senhor. Então, vamos ajudar as pessoas a ser curada desta sua alma, através de palavras, através de ensinos e através dessas lições que veio de uma hora muito boa, em que as estatísticas cada vez mais crescem e atingem a sociedade cristã. Vamos discutir sim. 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados se houvesse ajuda. Agora, acontece que as pessoas não se importam, não entendem como funciona a mecânica do suicídio, não entendem quais são os sintomas, como ajudar, e ficam alheios. Então, as pessoas estão se suicidando sem uma solução. Então, 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados se houvesse ajuda, né? Pessoas traumáticas, tem pessoas que carregam traumas, são mais propensas ao suicídio. Os traumas psicológicos, traumas psicossomáticos, as drogas deixam sequelas, bebidas deixam sequelas, e essas pessoas têm mais propensão ao suicídio, porque as bebidas causam algo de anormal no cérebro, no pensar, como eu já disse, e as pessoas então vão valorizar o que é negativo, e a angústia da alma é muito doída para uma pessoa que está no profundo do abismo do seu pensamento, da sua obscuridade. O grande potencial é mostrar interesse na pessoa, mostrar que ela tem valor. Os hinos que dizem você tem um valor, que a Bíblia elenca o valor da alma, o valor de uma pessoa, ele deve ser colocado isso na prática para quem está no fundo do poço. Depois de indicar tratamento psicológico, nós precisamos indicar tratamento psicológico para quem está depressivo. E se ele está prestes a cortar o seu pulso, a se jogar, a tirar a sua própria vida, então temos que buscar ajuda sim, ajuda de outros, a alarmar que a situação dele não é boa, e a ajuda será bem-vinda de qualquer um, de cada um. Agora vejam a estatística de novo aqui para o professor e para a professora. A cada 10 jovens que acessam a internet, cada 10, um busca sobre suicídio. É de se preocupar ou não é? Nossa juventude, nós precisamos preocupar com eles ou não? De cada 10 jovens que acessam a internet, fica registrado no histórico de quem tem o comando da internet, cada 10, um busca sobre suicídio. Você se lembra do exemplo ali daquela questão da baleia azul que perambulou entre os adolescentes? As pessoas tiravam a vida, eram incentivadas a tirar uma vida, era um jogo. Então, deixa eu dizer uma coisa, não vou dar sites aqui para não incentivar nada, mas na internet existem sites de diversas formas de tirar a sua própria vida, ensinando, diversos sites, ensinando como tirar a sua própria vida. Então, lá, existe site lá, 5 maneiras de tirar a sua vida, 6 maneiras de você morrer.
E pasme o professor e a professora. Este site que eu pesquisei, não vou dar nome para não incentivar nada, mas estes sites que pesquisei, eles têm milhões e milhões de acessos, viu? Sites simples, vídeos curtos, mas dizendo como que o jovem ou adolescente ou qualquer um que interessa morrer podem tirar a sua vida. E vão dizer, a maneira 1, como que você vai morrer, de qual forma, e vão elencando ali as formas de morrer. E os acessos são milhões. O último que eu visitei, estava postado lá um vídeo, já tinha 4,5 milhões de acessos, as pessoas vendo como as formas de morrer, né? E a partir daí eles criaram o Setembro Amarelo, que é o dia da conscientização do suicídio, conscientizar as pessoas no Setembro Amarelo. Então, as pessoas precisam estar conscientes da sua própria vida, valor da sua própria vida. Nós temos um valor, e as pessoas que estão à nossa volta, sejam amigos, sejam familiares, sejam alunos, sejam membros de uma comunidade, eles sentem a nossa falta, e nós, de uma forma ou de outra, influenciamos as pessoas à nossa volta. Então nós precisamos estar atentos para a nossa própria vida. A vida é um bem maior. Na Holanda já existe o suicídio assistido, que a pessoa diz, eu quero morrer, e então ele manda filmar a sua própria. Eu assisti alguns vídeos de uma senhora holandesa que queria morrer, então é chamado de suicídio assistido. Ela toma o veneno, se maquia, fica pronta para a foto, para o vídeo, despede dos parentes, morre comendo um doce. E ela disse, olha, se eu ficar babando, se eu ficar esperneando, corta a filmagem, mas se eu morrer bem, tranquila, quando estiver dormindo, deixa eu filmar. É o suicídio assistido, e isso é colocado nas redes. As pessoas então acham que a solução para as angústias, que a solução para os seus problemas, que a solução para a adversidade é tirar a própria vida, e não é. A Bíblia ensina a gente a vencer as adversidades, a Bíblia ensina a gente a vencer o desânimo, vencer as dificuldades. Nós precisamos ser pessoas vitoriosas. A Bíblia mostra disso. Cristo disse, eu tenho bom ânimo, eu venci o mundo. E os cristãos precisam vencer o mundo e levar a sociedade a vencer esses pensamentos ruins que não provêm da Bíblia e nem provêm dos escritos bíblicos e nem de Deus, tirar a sua própria vida, porque Deus é o doador da vida e o poder está nele. Agora, o valor da imagem de Deus no homem, ela é muito grande. Então, quando a pessoa atenta sobre a sua própria vida, ela está atentando sobre a imagem de Deus que está expressa no ser humano. Isso é uma falta de fé. Tirar a vida em detrimento da angústia, da solidão, do sofrimento, da dor, é falta de fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos 14, Paulo fala comer comida, e ele fala das questões da fé. Então, tudo que não provém da fé é pecado, né? Francis Schaeffer, ele elenca que Deus é o autor da vida e só Deus tem o poder de tirar e de dar a vida. Então, tudo que atenta sobre a soberania de Deus, ela é um pecado. Nós não podemos atentar sobre a autoridade de Deus, sobre a soberania de Deus, porque estaremos pecando contra o próprio Deus. William Lane Craig, ele diz que a vida é o dom mais sagrado concedido a nós por Deus. É o dom mais sagrado concedido a nós por Deus. Então, portanto, nós precisamos zelar por esse dom e não pecar usando da liberdade que Deus nos deu, principalmente atentando sobre a nossa própria vida. Então, as lições, ela vem falando sobre esse aspecto. Professor e professora, a vida é o bem maior. Uma pessoa que tira a vida, ele atenta contra a imagem de Deus. Uma pessoa que tira a sua própria vida, ele atenta contra a soberania de Deus, porque Deus é o autor da vida, o poder da vida está nas suas mãos, só Ele tem poder de dar e tirar. O homem não tem condições de dar vida a alguém, mas por causa da liberdade que Deus deu a ele, poder e domínio, o homem pode tirar a vida de alguém, mesmo sem ter condições de restituí-la. Então isso é um pecado contra a própria liberdade. Adão tinha liberdade, ele poderia não comer da árvore, mas ele comeu por causa da liberdade que Deus deu. Então a nossa liberdade não pode ser contrário à vida de alguém, ou à soberania, ou à própria imagem de Deus sendo destruída. O próprio Moisés já disse, não matarás, não assassinarás. Então o assassinato não é só sobre a vida de alguém. Não matarás não é só sobre o próximo, mas contra mim mesmo. Tirar a própria vida é uma infração, infringir um mandamento divino, um mandamento de Cristo. Então nós precisamos dar valor à nossa personalidade, dar valor à nossa própria vida, dar valor ao ser humano, dar valor ao dom adquirido que Deus nos deu. Somos os mordomos do porão.